O Senhor me incomodou a trazer essa palavra agora, nesse momento. É sobre perdão. Não saia desse vídeo. O que você vai ouvir aqui pode curar o seu coração, pode restaurar a sua família, pode mudar a sua visão do que está acontecendo aí no seu lar, no seu casamento. Sabe, o ato de perdoar, ele é tão poderoso, ele é tão necessário, ele é tão importante, que é mediante o perdão do Senhor que nós obtemos a salvação, a certeza da salvação. E o Senhor, sabendo da nossa dificuldade, que teríamos essa dificuldade de perdoar, Ele condicionou o nosso relacionamento com Ele à liberação de perdão. E Ele diz o quê? Assim como eu tenho te perdoado, você deve perdoar os seus irmãos. Ou perdoe as suas ofensas, como eu vos tenho perdoado. Eu quero te dizer que a não liberação de perdão afeta a nossa relação com Deus. Nos impede de ouvi-lo, de acessá-lo. Então além de eu ter sido ofendida, ferida, traída, humilhada, eu ainda vou ficar prejudicada, Deus não vai me ouvir? Certamente o Senhor ouvirá, mas isso vai dificultar você de ouvir a Deus. Eu quero dizer também que, além de dificultar o seu relacionamento com o Senhor, impedir, ainda vai afetar a sua saúde emocional, a sua saúde psicológica, vai lhe trazer tristezas. Se você não limpar o seu coração dessa dor, dessa amargura, dessa raiva, você vai adoecer. Você vai ficar amargurado, amargurada. E isso pode gerar infelicidade, raiz de amargura. Pode te levar a desacreditar no casamento, na família, nos homens ou nas mulheres. Ei, deixa eu te dizer algo que você precisa ser relembrado ou relembrada. O ser humano é falho, nós somos falhos. Nós cometemos erros, nós ofendemos, nós humilhamos, nós traímos, alguns mais do que outros. E isso gera tanta dor nas pessoas que amamos. E essa dor, essa traição que às vezes vem de surpresa ou é contínua, ela gera em nós dureza no coração. Eu quero te dizer também que a não liberação de perdão não vai dificultar só o seu relacionamento com a outra pessoa que te feriu. Vai dificultar o seu relacionamento com seus filhos. Mas eu já estou decidido ou decidida a me separar. Levando consigo essa dor, esse rancor, essa mágoa, essa raiva, você também pode ter problema nos seus futuros relacionamentos. Não é melhor resolver o que tem para resolver no seu casamento agora, antes de sair por causa de uma revolta, de uma dor? Quando se trata de traição, de adultério, existem vários tipos de adultério. Eu vou citar aqui 2. Um em que o marido ou a mulher arruma um amante, trai constantemente. Ele é adúltero, ela é adúltera mesmo. Mente, engana, finge. Isso é diferente. Essa liberação de perdão para reconstruir, para recomeçar, para que haja um renovo, é diante daquela queda, de um momento de fraqueza,
de uma cilada, que não foi no de repente, foi caindo pouco a pouco, de repente pelo pecado da pornografia, amizade indevida, porque não cuidou do relacionamento ali, do casamento, da intimidade, da conversa, porque houve um desgaste e aí caiu em um erro. Mas arrependeu, está triste, está envergonhado, quer recomeçar. Muitos homens e mulheres que cometeram adultério, eles se tornam melhores maridos e esposas do que antes. Quando eles se arrependem genuinamente, eles mudam. E é o que se espera de alguém que adulterou, que traiu, que errou feio, que nos afetou de forma negativa. O que se espera depois de um arrependimento, de uma reconciliação, é que essa pessoa mude, é que ela seja transformada. Então, quando eu falo de restauração, de renovo, da necessidade do perdão para que a família não seja desfeita, eu estou falando desse tipo de pecado, de alguém que cometeu um erro e que se arrependeu, e que sente muito, e que quer mudar. E eu quero te dizer mais ainda, se você é a pessoa que precisa perdoar, às vezes essa pessoa vai precisar de ajuda, muitas delas precisam de ajuda. Não é condenando, lançando em rosto, tratando com dureza, com frieza, humilhando ou dando o troco que se restaura uma família depois de uma traição. Depois de um problema que feriu todo mundo, que envergonhou, que surpreendeu, que gerou dor. Não. Esse comportamento de ficar lançando em rosto, brigando, ameaçando, isso só vai gerar conflito, desentendimentos, mais tristeza, mais dor. Mas por fim, por mais que você esteja com o seu coração ferido, por mais que as pedras no seu coração estejam aumentando, rejeição, desesperança, incredulidade, medo, vergonha, raiva, desejo de vingança, tudo isso acontece, tudo isso encontra espaço no coração diante da dor. Mesmo que você esteja desse jeito, a sua mente, que conhece a palavra de Deus e sabe a importância do perdão, precisa tomar uma decisão racional. A decisão de eu preciso perdoar. Faça uma análise da sua família. Eu quero te dizer que, mediante o perdão, essa dor passa. A vergonha passa. Você volta a amar de novo. Eu quero te dizer que a separação vai ser muito mais dolorosa, principalmente se você tiver filhos pequenos. Às vezes, diante desse tipo de atitude do nosso cônjuge, nós somos egoístas. Nós estamos pensando na nossa vergonha. E aí aparece, sabe o que mais? Uma pedrinha terrível que leva muitos a se separarem por não liberar perdão. Ah, quer dizer que a culpa é minha, então. Ele ou ela traiu e eu sou culpado da separação porque não liberei perdão também. Eu quero te dizer isso. Pode ser uma palavra dura para você, mas é o Senhor, é a palavra de Deus que afirma de diversas formas que devemos perdoar. Recomeçar, como eu disse, mediante arrependimento, mediante uma mudança. Tem alguns casais, algumas mulheres, raramente homens, eles são mais intolerantes para a traição. Mas tem algumas mulheres que se sujeitam a viver um relacionamento triplo. O marido, uma amante e a esposa. Ela batalhando, sendo o melhor que pode ser como mulher, como esposa, como mãe, como dona de casa.
orando, perseguindo, ameaçando, se cuidando, fazendo de tudo, mas não se posicionou. Ela está fazendo tudo menos se posicionar diante do adultério, diante do pecado. E aí, isso se transforma em algo que o inimigo age. Mas eu não quero te dar aqui uma receita, dizer se você deve parar de ter intimidade ou se deve sair de casa. Não, de forma alguma. Eu acho que esse tipo de decisão é mediante uma conversa. Esse tipo de aconselhamento é mediante o direcionamento do Senhor. Cada caso é único. Mas voltando aqui para você que está ouvindo esse vídeo, está vivendo uma situação difícil, pós-adultério, que está pensando em se separar, em desistir da sua família. Você é egoísta porque você não está pensando na dor que vai gerar no seu filho. Você não se incomoda com o arrependimento do seu cônjuge. Sabe qual é a outra pedra perigosa que brota no nosso coração, que nasce no nosso coração e que leva à separação, à destruição da família? É justiça própria. Ah, mas eu não merecia. O tanto que eu amei, o tanto que eu fiz por esse homem, eu não merecia. Jesus Cristo, ele me confrontou quando eu precisei liberar perdão para o adultério. Ele me confrontou de forma muito direta, muito clara e dura. O Senhor disse sim sobre a minha vergonha, porque quando o homem é traído, ele sente uma vergonha, como se ele ou ela tivesse traído. É porque é uma só carne. O adultério gera isso. Em nós, uma vergonha, como se nós estivéssemos traindo. Como se o pecado fosse nosso. E ainda tem as acusações e os julgamentos da sociedade, que normalmente culpabiliza também aquele que foi traído. Mas o que eu quero te dizer é que essa justiça própria, ela te coloca num lugar de vítima, de coitado, de que não merecia isso, eu mereço algo melhor. Eu também posso ter alguém. Sabe? E é essa justiça própria de querer se sobressair, de não ser merecedor do que está acontecendo, é que leva ao sentimento de vingança, de muitas mulheres, de repente, começar a se arrumar, de aparecer também a vaidade, é outra pedra. Eu estou criando um curso. Quando a gente pede sabedoria ao Senhor e você passa por um problema como esse, eu quero te dizer que você adquire sabedoria. Você começa a olhar de fora, aprendendo, faça isso. Ao invés de pegar toda essa carga de pedras, de dor, de raiva e destruir sua família. E eu não estou isentando o que traiu, mas você pode se posicionar de forma que sua família pode ser reconstruída, regenerada. Ao invés de decidir separar, aprenda algo. E lute por sua família. A justiça própria, ela também vai e desce. Por que ele vai me trocar? Olha por quem. Aí vem a comparação. Você começa a se cuidar com uma vaidade absurda. Ou tem os casos daquelas que eu não tô nem aí mais pra nada. Faça o que você quiser. Abre mão. Abandona. Não quer mais lutar. Eu quero te dizer, se você tiver assim, com esse misto de sentimentos, de comportamentos, de pensamentos, você precisa de ajuda, de aconselhamento, mas precisa por si só se posicionar. Eu preciso perdoar, Senhor, eu quero perdoar. Espírito Santo de Deus, me escuta, me ajuda a perdoar. E ore, fale com Deus, mesmo que você não esteja sentindo nada. O nosso falar com Deus e ouvir não é baseado nas emoções, no que sentimos. É claro que nós colocamos diante de Deus os nossos sentimentos, devemos contar para Ele o que estamos sentindo. Senhor, eu estou sentindo raiva. Eu estou com vontade de dar o troco, de fazer a mesma coisa. Deus, eu estou querendo abandonar tudo.
Fale com Deus, desabafe com o Senhor, peça socorro, peça ajuda, mas procure alguém, não seja orgulhoso não. A palavra de Deus também fala muito sobre aconselhamento. É necessário, às vezes, nem sempre nós sabemos o que fazer. E quando nós não sabemos o que fazer, nós podemos muito bem fazer o que é errado naquele momento, que às vezes não estamos vendo com clareza. Tudo o que a gente vê ao nosso redor é dor, é tristeza, é decepção. Então você precisa de alguém que olhe para a sua família com amor, que cuide da sua dor, de você, que te acolha, mas também diga verdades, que também lhe mostre saídas. Tome uma decisão e se posicione diante de você mesmo, se olhe no espelho e ore. Deus, não deixa a vaidade tomar conta do meu coração, não. Ô Pai, não deixa a raiva tomar conta do meu coração, não. Me ajude a olhar para minha família com compaixão, com misericórdia. Me ajude a olhar para o meu cônjuge como o Senhor olhou para mim, nos meus erros, nas minhas falhas. É difícil, mas o Senhor é quem nos dá esse dom. É um dom divino, o dom do perdão. Eu quero orar. Na verdade, o Senhor me instruiu a fazer uma oração. Mas aí veio a palavra e eu precisava compartilhar, assim como estou nessa manhã. Eu não sei que dia, quando você vai ver esse vídeo, mas eu quero dizer que essa palavra é para você. Se você estiver passando por um adultério, escute novamente. Compartilhe com alguém que está passando por essa dor. Senhor, eu quero apresentar nesse momento, Pai, este homem, esta mulher, essa família, Deus, que está passando por adultério, que está passando pela dor da traição. Oh, Senhor, eu quero orar por essa mulher, Senhor, que está amargurada, que está pensando em desistir do seu casamento, da sua família. Espírito Santo de Deus, conselheiro, amigo, o Senhor sonda os corações. Oh, Pai, o Senhor tem o poder de restaurar, de trazer o alívio do perdão, Senhor. Em nome de Jesus, visita este lar, Deus, e repreenda toda a presença maligna, todo espírito maligno, Deus. Em nome de Jesus, que está incomodando o sono, que está soprando pensamentos maus, Deus, que está fazendo de tudo para destruir. Repreenda os maus conselheiros, repreenda os falsos amigos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, repreenda os pensamentos de suicídio. Repreenda em nome de Jesus o desespero, os conflitos, Pai. A raiva, a ira. Oh Deus, entra com provisão e restaura este lar. Restaura o coração, Senhor. Repreenda, Pai, toda essa vaidade. Em nome de Jesus, e abençoa, Deus. Abençoa, Pai, os filhos. Oh, Senhor, que voltem a ter segurança, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o seu lar, a sua família, o seu casamento. E te restaure. E te abençoe. E é possível ser feliz novamente. Casamento renovado no amor de Cristo é um nome com propósito. Porque creio e já experimentei. E tenho um casamento renovado no amor de Cristo. Quero te dizer que é possível, depois da traição, do adultério, depois do rancor, da mágoa, ser felizes novamente.